Iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da economista Rita Mundim, do cientista político Malco Camargos. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar opinando pelo WhatsApp 99996-7074 e também pelo canal da Itatiaia no YouTube. E a Itatiaia traça o perfil dos criminosos identificados na operação policial que deixou 26 suspeitos mortos em Minas. Juntos, Eduardo Costa, eles teriam que cumprir mais de 600 anos de prisão. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu vou pedir permissão aos colegas e aos ouvintes para me alongar um pouquinho, depois eu prometo ficar calado, mas eu preciso me alongar nessa história. Porque nós estamos vivendo a era dos extremos, gente. Na era dos extremos, quem tem a responsabilidade e o privilégio de usar o microfone como o da Itatiaia, dentro das suas possibilidades, dentro dos seus saberes, da sua capacidade ideológica e intelectual, tem a obrigação de pontuar algumas coisas. Nesta era dos extremos, onde está todo mundo de um lado, está todo mundo do outro. Primeira coisa, eu disse segunda-feira e vou repetir, nenhum dos 26 mortos era santo. Isso é evidente e será provado com as investigações. Os policiais que atuaram não podem ser criminalizados. Você não vai acusar de brutalidade aquele que nos livrou de investidas contra as cidades por homens capazes de qualquer coisa. Por outro lado, não há também necessidade de falar em promoção dos que participaram, medalhas para os que participaram. Se a gente for olhar do ponto de vista de heroísmo, todo dia tem um PM que merece. Aquele que faz o parto na viatura, o que socorre um bebê engasgado, que chega ao batalhão com a mãe desesperado, o soldado tenta até salvá-lo. Isso acontece todo dia. Policiais que resgatam vítimas das enchentes, correndo risco com a própria vida. Agora, a operação, ela exige algumas conversas que muita gente não quer fazer. Por exemplo, sobre a cena do crime. Ninguém pode imaginar que policial vai entrar num sítio daquele com flores na mão, com rosas nas mãos. Por outro lado, é preciso dizer isso da Itatiaia, gente, se queremos viver num mundo civilizado, e ainda que eu contrarie muitos dos nossos ouvintes agora, não é correto fazer o que fizer lá na minha avaliação. Não é correto você desfazer a cena do crime, o palco de operações. Você não pode, para impressionar a opinião pública, pegar as armas que estão espalhadas pelos dois sítios e colocar uma ao lado da outra, munição, só para dizer que o trabalho foi bonito. Não pode. Você não pode retirar os corpos do lugar antes da perícia. Não pode. Porque é a perícia que diz se foi confronto ou execução. Ah, você está dizendo que executaram? Não, e sei que muita gente está ouvindo agora, gostaria que fosse execução, que os caras merecem, etc e tal. Mas nós temos que zelar pela correção da vida no mundo civilizado. Operação bem-sucedida, gente boa, é aquela que não mata e prende todo mundo. Bandido bom não é o morto, é o preso. E quando digo isso, graças a Deus, eu sempre tive o respeito dos oficiais sérios da Polícia Militar, Eustáquio, porque é uma contribuição para a Polícia Militar para as próximas operações. Lembro-me perfeitamente do conhecido sequestro do Coronel Edgar em 1990, quando a PM errou tanto, que ela tem vergonha até hoje, ela nunca mostrou o estudo de caso, mas mudou seu comportamento. Então agora, para as próximas operações, primeiro, que a Polícia Militar continue sendo brilhante, que tenha equipes de inteligência brilhantes e que chegue antes do crime, mas não pode desarrumar a cena do crime sob pena de ser comparada a outras polícias de outros estados da federação, ela que é a menos letal e a mais eficiente, todo mundo sabe disso. E aí, Júnior Moreira, e esse perfil traçado aí na reportagem do Renato Rios Neto, mostrando que juntos os suspeitos teriam que cumprir mais de 600 anos de prisão? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Acho que o Eduardo fez uma explanação muito interessante, muito ampla, né, de toda a situação, compactou com ela. Agora, especificamente, sobre esse perfil traçado pelo Renato Rios Neto, uma reportagem muito bem feita, muito legal. Eu tiro duas conclusões, Eustáquio. Acho que a primeira, que já é colocada pelo tanto de armamento que foi encontrado lá dentro,
Mas quando você vê a ficha dessa turma, não eram santinhos que estavam ali, né? Reforça o que a gente já sabia quando a polícia apreendeu aquele monte de arma e explosivo por lá. A outra conclusão, Eustáquio, nossas leis, elas são muito brandas. Elas precisam ser mais rígidas, né? Uma turma dessa aí, com 600 anos devendo a justiça, devendo cadeia e continuam na rua, né? É muito crime, gente. É muito crime para pessoas como essas continuarem nas ruas e andando para lá e para cá como se nada tivesse acontecido. Bom, o Malco Marcos, um dos suspeitos mortos, ele já tinha sido abordado pela polícia em março, porque o gerente de uma agência do Banco do Brasil, lá no sul de Minas, estava desconfiando que ele estava olhando demais para a agência, monitorando demais a agência bancária, o que levantou a suspeita de que esse crime já estava, essa suposta ação desse grupo lá em Varginha já estava sendo planejada há muito tempo. E a inteligência nesse caso, não poderia ter descoberto isso antes? Bom dia mais uma vez. 8 meses atrás, né, o gerente do banco já suspeita e faz uma abordagem em cima do indivíduo. Mostra assim, a inteligência conseguiu, né, antecipar o crime. Eu acho que nós temos que reconhecer isso. Foi um trabalho brilhante da polícia do ponto de vista de antecipação. Como bem levantou Itatiaia, a média de cadeia para cada uma dessas pessoas que estavam nas ruas, que estavam pretendendo cometer esse crime, era de 25 anos. Isto antes de cometer o crime. Depois seria terrorismo, sequestro, assalto a banco, cárcere, formação de quadrilha. Um N números de crime que aumentaria em muito a pena para cada um. Concordo com tudo que o Eduardo disse, absolutamente tudo, mestre Eduardo. O que vale é a vida, seja do soldado, seja do bandido. E eles têm que ter o teu direito de cumprir a pena. Agora, como bem disse o Júnior, a pena tem que ser cumprida e não pode ser negociada, como é às vezes neste país. A cadeia serve para poder reter aqueles que cometem malfeitos na sociedade e ela é necessária para isso. A morte não. Ô Rita Bondinho, nós trouxemos outra reportagem aqui no Jornal da Itatiaia com Renato Rios Neto, com uma resposta do secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, ao Conselho Estadual de Direitos Humanos. O secretário questionando o questionamento dos direitos humanos sobre a operação. E o secretário perguntando se, quando um policial morre, os direitos humanos vão até os familiares desse policial e os consolam. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos. Eu acho que o Eduardo, né, abordou muito bem. O Júnior tocou no ponto, né, que é exatamente a falta da eficácia da justiça. Existe justiça? Existe. Mas o condenado é solto. Se o cara paga 80, 50 mil para um jatinho fazer o traslado do corpo para Rondônia, com que tipo de bandidos nós estamos lidando? Com que tipo de organizações nós estamos lidando? Nós não podemos ser reféns do crime. Por isso eu concordo em gênero, número e grau com a resposta do secretário. Bom, Malco Marcos, PEC dos precatórios. A Câmara aprova em primeiro turno o texto da PEC que empurra dívidas e viabiliza o Auxílio Brasil, que está entrando no lugar do Bolsa Família. 4 votos, né? No limite, já de madrugada, já depois das 11 horas da noite, já tinha terminado o jogo do Atlético quando foi aprovado a PEC ontem. Querendo ou não, uma vitória do governo, uma vitória do Centrão, uma vitória dos parlamentares que pressionaram o governo em troca de mais liberdade do orçamento para os seus gastos com as suas emendas pessoais. Bolsonaro agora ganha a liberdade que precisa, caso seja aprovado também em segundo turno e também no Senado, né? É apenas o início da jornada. Mas é bom dizer, o passo mais difícil já foi dado, que era a aprovação em primeiro turno. Agora, qualquer mudança significa a mudança de voto de um parlamentar, o que é mais difícil da agora para frente. O jogo no Senado pode ser diferente, mas é um projeto que tem a pressão, tem o clamor da opinião pública, que espera sim o auxílio de R$400, dado a crise que o governo vem passando, mas a grande questionamento é da forma. A forma continua sendo o constrangimento de gastos das outras pessoas, o governo deixando de pagar o que deve para parte da população que tem direito aos precatórios. Tá certo o poder público lá em Brasília, Júnior, viabilizando essa PEC dos precatórios para pagar, para bancar o Auxílio Brasil? Eustáquio, o Auxílio Brasil, não resta dúvida que ele é necessário. A forma que está sendo construída a situação para pagar o Auxílio Brasil, que eu não concordo muito. Para mim, esse calote aí, inadmissível, enfim. A gente até discutiu isso ontem, mas tem um fato novo nessa história, que saiu há pouco tempo.
O nosso Jefferson, que é lá editor do site, ele mandou um tweet aqui, uma série de tweets do Ciro Gomes, dizendo que suspende a candidatura dele, a pré-candidatura à presidência, até que o PDT reavalie a posição em torno da votação de ontem. O PDT foi um partido que na última hora ali resolveu apoiar a votação. Acho que o fato novo tá aí, porque tem segundo turno ainda. Será que essa pressão que o Ciro Gomes resolveu fazer pelo Twitter, suspendendo a pré-candidatura dele, pode surtir efeito no segundo turno? Não surte efeito? Como é que isso vai desenrolar? Eu acho que a discussão agora vai em cima desse fato novo e foi uma série de tweets, inclusive bem firmes assim, nesse sentido. Esperemos para ver se é um blefe, se é uma pressão, ou se realmente o presidenciável, o Ciro Gomes, o eterno presidenciável Ciro Gomes, vai deixar o posto mesmo por causa dessa votação do partido dele. Ô Rita Bondim, o caminho que está sendo trilhado para bancar o Auxílio Brasil está certo? Está viável na sua opinião? Olha, Eustáquio, o que a gente vem assistindo foram construídas outras alternativas. A alternativa técnica apresentada pelo governo era a mini reforma sobre o imposto de renda. Tributando, né, o lado mais forte da receita era a tributação de 20% sobre lucros e dividendos, que foi aprovada por ampla maioria na Câmara e foi engavetada no Senado. Diante desse cenário, né, foram construindo outra alternativa e para encaixar o auxílio emergencial, a prorrogação dele, o aumento da base de beneficiários e o Renda Brasil, ou o novo programa social, como queiram chamar, né? Aí colocaram na PEC dos precatórios, que se tornava necessária, porque uma história que começou em 2002 caiu no colo desse governo no pós-pandemia, no ano da gente sentindo os efeitos colaterais. Então, fizeram uma inserção da mudança na fórmula do cálculo dos gastos, né? E qual que foi essa mudança? Que no meu entendimento não é nada do outro mundo, não. Porque antes a fórmula para se calcular o teto dos gastos ia de junho a julho, porque a Dilma sofreu impeachment em maio e a PEC do teto foi votada em junho. E havia um descasamento entre o cálculo da receita e as despesas, que são de janeiro a dezembro. Então, houve essa sugestão de retroagir e fazer esse cálculo de janeiro a dezembro, tanto para as receitas, no caso o teto dos gastos, quanto para as despesas, o que abriu cerca de 90 bilhões para acomodar os precatórios e ainda o novo Renda Brasil e mais alguma coisa. E aí sobrou espaço e os deputados, como sempre, né, e senadores, começaram a ver no espaço uma forma de negociar mais algum. Esse é o quadro, mas isso aí faz parte da política brasileira há anos. Eduardo Costa, PEC dos precatórios para viabilizar o Auxílio Brasil. Pois é, Auxílio Brasil, sim. Tirar do precatório, tirar dos velhinhos, não. É reforma administrativa. O governo não pode aumentar mais imposto. Nem o federal, nem o estadual, os estaduais e nem os municipais. E tem que fazer reforma, cortar na própria carne, em todos os níveis das instituições públicas brasileiras. Agora mesmo a gente está sabendo que o Tribunal de Contas do Estado vai investigar a Câmara da Capital, que aumentou em 2 anos 1,5 milhão com contratações, com gastos com pessoal terceirizado. Se não cortar na carne, não tem jeito não, seu Estado. Pois é. O Júnior Moreira, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebe ameaça para não aprovar vacina contra a Covid em crianças. Na última quarta-feira, a Pfizer informou que vai pedir autorização da Anvisa para aplicar a vacina em crianças de 5 a 11 anos no Brasil. A que ponto que a gente chega? Ameaçar a Anvisa para não aprovar vacina para criança? Eustáquio, se nós que estamos aqui no dia a dia, não sei os outros colegas aí, mas eu já recebi ameaça por causa de opinião que eu dei aqui no Conversa de Redação. Imagine essas pessoas que lidam com um movimento muito maior de decisão para um país, né? Nós chegamos num ponto aqui no Brasil que é praticamente impossível conversar, né? Um técnico da Anvisa que recebe uma pressão dessa, antes que ele estude o caso e decida
se aquela vacina pode ou não ser liberada para uma criança de 5 a 11 anos, né? Como é que esse cara trabalha? Como é que a cabeça dele trabalha, né? É bem complicado. Eu tenho muito medo do ano que vem, Eustáquio. Se hoje, em 2021 tá assim, o ano que vem vai ser pior ainda. E a gente precisa arrefecer esses ânimos, né? Tudo é ameaça de morte, tudo vai metralhar, tudo... A deputada tenta fazer o papel dela lá, a gente pode concordar ou não, mas tenta fazer o papel dela de direitos humanos. E aí ela é ameaçada de morte também, tá indo pra Polícia Civil hoje prestar queixa sobre o assunto. Aí o técnico da Anvisa que vai ter uma decisão importante. Olha, se você liberar, a gente dá um jeito de te matar. Como assim, gente? A que ponto chegamos, né? Agora, se o marmanjo não quer vacinar, tudo bem, né? Que ele arque com as consequências, inclusive de convívio social. Agora, deixar crianças sem vacinar é crime, né? Tomara que a Anvisa aprove, se ela tiver dados para isso, e os pais que não levarem as crianças para vacinar, que eles sofram as consequências, inclusive na justiça. Pois é, ô Malco Camargo, difícil de acreditar numa situação dessa, porque o técnico da Anvisa lá, ele vai se basear em evidências científicas, em evidências técnicas, vai ser uma decisão técnica, não política, não com outro viés. Deveria ser assim desde o início, né, Eustáquio? Sim. A questão da politização da pandemia aqui no Brasil foi uma coisa impressionante. E o principal responsável por isso, não podemos deixar de dizer, é o presidente Jair Bolsonaro, que é o principal responsável por essa politização da pandemia. Agora, nós precisamos tratar de um outro assunto aqui que está relacionado a isso, que são as milícias digitais. Tem as milícias físicas que coordenam territórios e tem as milícias digitais que agem coordenadamente em cima de pessoas e instituições para fazer valer a sua vontade. Esse tipo de crime tem que estar no radar da justiça brasileira. Rita Mondinho. Olha, Eustáquio, eu acho que a Anvisa vem cumprindo o seu papel desde o início, né? Um papel técnico. E acredito que, sob a ótica da ciência, né, ela vai ou não aprovar o uso das vacinas. A tendência é que sim, né? Já que o FDA americano já aprovou. Então eu continuo acreditando nas nossas instituições e na Anvisa fazendo o papel dela como tem feito desde o início. A questão da politização, ela vem em cima de uma posição pessoal do presidente da República que nunca deixou de seguir referendando que foi decidido pela Anvisa e também nunca deixou de comprar vacinas. Tanto que a velocidade da vacinação está surpreendendo aqueles pessimistas de plantão, que achavam que nem no ano que vem, em março, a gente atingiria aí os 70% da população com a primeira dose. A política, infelizmente, entrou nisso, mas, repito, na minha visão, foi uma posição pessoal do presidente pela escolha ou não ser vacinada. E a Anvisa, desde o início, não faltou, cumpriu o seu papel como era esperado. E como eu conheço o amigo Eduardo Costa, eu imagino que você vai resumir isso em viva a ciência e punição para os ameaçadores. Mas e a Anvisa é um exemplo de agência reguladora. E negócio de vacina, é só tolero uma pessoa falar que não quer. É o filho de um amigo meu que, na sua santa inocência, quando olhar aquela agulha, vai falar assim: não quero, até amanhã. Eu conheço muito esse amigo seu, viu, Eduardo? Um abraço. 9 horas em ponto em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quinta-feira.